Olá a todos, sejam bem-vindos ao quadro Espiritismo na Cultura. Hoje nós falaremos do musical Hamilton, musical já disponível aqui no Brasil pela Disney Plus, e vamos tentar entender um pouco do contexto da importância da música na doutrina espírita e falar um pouco também da importância desse musical tão famoso e tão premiado. Bom, o título, como já foi dito, é Hamilton. Ele começou a ser produzido, ele é uma produção de 2015, começou a ser apresentada neste ano, né? Mas em produção ele ficou mais de 7 anos. Ele é dirigido por Thomas Cale, mas o Lin-Manuel Miranda é a pessoa que pensou o musical, todas as músicas. Foi ele inspirado pela leitura de uma biografia do Hamilton. Então esse musical estreou em 15 de dezembro de 2015 num teatro pequeno, e depois ele evoluiu e hoje passou a ir para Broadway e atualmente pode ser visto no canal da Disney. Ele tem uma duração de 160 minutos, é um musical com drama e é um musical americano. Bom, Hamilton é a história do Alexander Hamilton, um imigrante órfão da ilha caribenha de Nevis, e a obra musical ela é separada em 2 grandes atos com uma série de músicas e elementos históricos, né? O musical ele é basicamente uma mistura das músicas com teatro, né? Interpretação no palco. E aí a gente acompanha a vida dele desde a tenra infância, a sua parceria na guerra com George Washington e seu casamento com a Elisa Schuyler, sua amizade com a irmã da Elisa Schuyler, Angélica. Enfim, nós temos uma narração sobre toda a sua existência até o momento mais conhecido da sua vida, que é como secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e, enfim, os percalços da sua existência, os seus erros e também a sua morte no final da obra. Bom, antes de falar um pouco mais da obra Hamilton, eu vou trazer aqui uma pergunta feita por Kardec aos espíritos, quando ele diz: são sensíveis às músicas os espíritos? E eles dizem o seguinte, eu pormenorizei um pouco essa resposta, mas eles iniciam a resposta questionando se Kardec se referia às músicas nossas, né? Ou seja, as músicas do plano material, porque no plano espiritual as músicas elas têm um poder vibracional, uma profundidade muito maior. E ele diz assim, eles terminam dizendo assim: a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Então aqui é interessante porque o espírito ele deixa bem claro quão a música ela é influenciadora, né? O quanto ela gera influência em nós. E aí, quando eu digo influência, eu não estou dizendo necessariamente influência positiva. Ela pode também gerar outras influências, como nós vamos discutir um pouco mais à frente. Mas do ponto de vista espiritual, ele diz: estou me referindo à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, olha a grandeza da importância da música no plano espiritual. A música celeste é tudo de mais belo e delicado que é concebível pelos espíritos. Então, a gente já sabe a importância da música. Nos nossos trabalhos na casa espírita, a gente tem total conhecimento do quanto a música influencia no processo de tratamento dos encarnados, sabendo que automaticamente dos desencarnados conectados a eles, o quanto a música auxilia no processo de desligamento
daquele espírito encarnado dos seus problemas e ajuda ele a prestar atenção no que vai ser falado na palestra. Aqueles que trabalham em postos de assistência também sabem a importância da chegada das pessoas, das crianças, das famílias aos postos de assistência. E quanto é importante recebê-los com a música, quanto a música ajuda aqueles espíritos a estarem presentes naquele momento e abandonar um pouco, se desligarem um pouco das suas dificuldades, que nós sabemos são muitas, e a nós, trabalhadores, da mesma forma, né? O quanto nos ajuda a música a nos harmonizarmos com o trabalho que está sendo realizado no plano espiritual. Então, esse é o primeiro das razões de eu trazer o Hamilton para cá, porque eu queria falar da música, e é claro que esse musical, ele também tem essa característica. O que mais que se pode falar do musical do ponto de vista da sua influência? Ele é extremamente atual do ponto de vista das músicas, estilos musicais, né? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com musicais, às vezes eles não conversam com as gerações atuais, pelos estilos, por serem músicas de um outro tempo, enquanto o Hamilton ele é extremamente atual. E por que também é importante? Porque é um musical americano que colocou nos seus personagens mais importantes pessoas latinas ou negros, fugindo bastante à regra tradicionalista da Broadway ou mesmo das produções americanas, abrindo espaço para minorias, interpretando papéis reconhecidamente de pessoas brancas em uma época em que ser branco era, sem dúvida, um diferencial enorme, né? Não que hoje não seja, em muitos aspectos, mas naquele tempo, de fato, né, no nascedouro da América do Norte, né, dos Estados Unidos, isso fazia uma diferença. Então é interessante você analisar essa interpretação, né, essa busca que o Lin-Manuel Miranda construiu de trazer personagens conhecidos, mas interpretados por pessoas de minoria étnica. A outra coisa fundamental é você poder acompanhar a vida de uma pessoa em todas as suas fases, do início ao fim, porque quando você faz isso, e eu claramente trago também aqui obras como as obras do Emmanuel, né, como, por exemplo, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, que é uma obra fantástica. Todas essas obras, elas trazem a vida completa dos seus personagens. E por que isso é importante? Porque a gente consegue perceber todas as fases, as escolhas corretas que levaram ao desenvolvimento daqueles personagens e as escolhas erradas que levaram a dramas enormes. Então, quando você assiste um musical que conta uma história real, e é claro que eu não estou dizendo que tudo que tem na obra Hamilton é real, a gente sabe que as obras são romanceadas artisticamente e tudo bem, mas quando você percebe os principais fatos, as escolhas executadas por esse personagem, que o levaram a se desenvolver, a virar um ícone daquela cultura da qual ele está inserido, e ao mesmo tempo também levaram a diversas dificuldades, né, a gente consegue entender o peso das escolhas. E isso é interessante ser bem analisado, porque a gente consegue trazer para nós, para a nossa existência, no período em que estivermos, seja na juventude, seja na meia-idade ou na velhice, todas as escolhas que a gente pode fazer e como essas escolhas vão influenciar no nosso destino. Então, o Hamilton nos dá essa oportunidade, né, a obra, o musical nos dá essa oportunidade de conhecer a vida de uma pessoa e espelhá-la, por que não, nas nossas próprias atitudes, no que é bom e no que é ruim e naquilo que fazemos. Bom, aqui eu trago um fragmento do estudo chamado A Influência Energética da Música sobre o Espírito, do estudioso Paulo Roberto Matos de Silveira, onde ele traz um fragmento da obra Nosso Lar, em que é dito o seguinte: em plena via pública, ouviam-se
tal qual observara a saída belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, diz André Luiz, né, o espírito André Luiz, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então, olha que interessante, no plano espiritual, na cidade de nosso lar, a música foi entendida pela governadoria como um elemento que intensifica o rendimento no serviço, em todos os setores do esforço construtivo, e agora ela faz parte. Não há setor, não há trabalho em nosso lar que não tenha a música como estímulo. E ele diz assim também a esse respeito. Desculpa, aqui ele diz sobre a citação de João Marcelo Gonçalves Coelho, na revista O Mensageiro, que ele diz: a música, desde que sublime, é prece que enleva e enobrece o espírito eterno que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão musical. Então, a música, ela tem uma importante relação na ambiência do plano espiritual com o material, e ela é prece que eleva e enobrece o espírito eterno e todos somos. Então, a música, desde que sublime, ela exerce um papel preponderante na comunhão entre os planos superiores da vida e os planos inferiores. Então, através da música, nós nos conectamos com os planos maiores. Mas aqui se observa a importância da música sublime. E aí eu não estou falando em nenhum momento que é o caso de Hamilton. Né? Eu estou usando o musical Hamilton, que é uma obra de qualidade artística, para falar da música, e aqui ele está falando da música sublime. Então a gente precisa entender músicas de qualidade, teor moral elevado, ou de sonoridade elevada, né? Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Bom, eu vou passar um trecho, apenas um trecho de uma das músicas do musical, chamado Dear Theodosia, apenas para dar uma ideia de como o musical funciona. É lógico que eu recomendo que vocês assistam na medida do possível, né? Ou pelo menos escutem as músicas, elas estão disponíveis no YouTube, a maioria delas, se não todas. Mas aproveitem para escutar um pouco dessa música Dear Theodosia. Dear Theodosia, what to say to you? You have my eyes, you have your mother's name. When you came into the world, you cried, and it broke my heart. I'm dedicating every day to you. Domestic life was never quite my style. When you smile, you knock me out, I fall apart, and I thought I was so smart. You will come of age with our young nation. We'll bleed and fight for you. We'll make it right for you. If we lay a strong enough foundation, we'll pass it on to you. We'll give the world to you, and you'll blow us all away. Someday, someday, yeah, you'll blow us all away. Muito bem, então, prosseguindo, né? Na Obras Póstumas, existe um capítulo chamado A Música Celeste, em que em uma reunião familiar, a filha indaga ao pai se haveria música no plano espiritual. E aí, sobre a ação mediúnica, ela escreve a resposta do espírito. O som dos nossos instrumentos, a nossa mais bela voz, não podem dar a mais fraca ideia da música celeste e suave, e de suave harmonia. Então, mais uma vez, o plano espiritual, a música está presente, e infelizmente, né, dadas as nossas condições,
nós ainda não alcançamos a qualidade desses instrumentos ou da voz que existe no plano espiritual. Então a gente pode, de fato, esperar uma evolução, uma qualidade musical muito acima das nossas capacidades, né? Uma vez que nos encontremos no plano espiritual. Bom, Kardec indaga o compositor Rossini, já espírito, sobre o estado atual da música e sobre as modificações que poderiam trazer a influência das crenças espíritas. E a resposta do espírito inicia-se com a abordagem sobre harmonia. E aqui é interessante entender o seguinte: quando Rossini fala a Kardec sobre harmonia, ele está querendo dizer, ele está abordando a harmonia sobre o aspecto musical, é óbvio, né? Então, músicas harmônicas, bem trabalhadas, bem equilibradas, mas ele também fala sobre a nossa própria harmonia, enquanto seres vibracionais. Então, o equilíbrio dessas harmonias é que vão fazer, que vão dar a importância da música e a modificação desta pela influência espírita. Cabe dizer o seguinte: eu acredito que todos nós já tenhamos experimentado estarmos num ritmo vibracional interior e tentarmos escutar uma música que está num ritmo diferente. E isso não combina, podendo ser uma música muito calma e nós estarmos tensos, ou o contrário, nós estarmos calmos e a música ser muito tensa, e aquilo não harmoniza. Então é isso que ele está tentando mostrar, o quanto é importante a música de elevado teor e nós estarmos em harmonia com ela. E ele diz: o espírito produz os sons que quer. Aquele que compreende muito, que tem nele a harmonia já conquistada, age sobre o fluido universal e reproduz o que o espírito concede, sente e quer. Então, olha só que profunda essa avaliação dita por Rossini. O espírito produz o som que busca, né? Aquilo que quer. Então, o espírito tem o livre-arbítrio para produzir o som. Aquele que compreende muito, que já conquistou a harmonia, e aqui eu volto a dizer, tem a harmonia do ponto de vista musical, e aí é um conhecimento refinado das notas musicais para harmonizá-las, e tem, obviamente, a harmonia da conquista interior, da evolução, né? E então, aquele que já tem essa harmonia, reproduz sobre o fluido universal e transforma. Então, a harmonia musical, a harmonia conquistada, consegue agir sobre o fluido universal e reproduz o que o espírito concebe, sente e quer. Então, a produção musical de um espírito harmonizado reproduz essa energia, essa harmonia através do fluido universal. Então, olha o quanto é importante a música do ponto de vista da produção material ou, digamos, espiritual, mas fluídica no plano espiritual e, com certeza, também aquela que nos impacta no plano material. Eu vou trazer outro pequeno fragmento para que a gente possa escutar. Mais uma vez, é apenas um pequeno fragmento. Dessa vez da música That Would Be Enough, da obra Hamilton. Então, vamos aproveitar o som. Look around at how lucky we are to be alive right now. Look around, look around. How long have you known? A month or so. Eliza, you should have told me. I wrote to the general a month ago. No. I begged him to send you home. You should have told me. I'm not sorry. I knew you'd fight until the war was won, but you deserve a chance to meet your son. Look around at how lucky we are to be alive right now. Então, esse foi o fragmento da obra That Will Be Enough, que nos dá um sentimento a respeito das melodias, das músicas, né? Tem uma infinidade de músicas nessa obra,
que vale a pena ser conhecida. Bom, então, para encerrar essa apresentação do Espiritismo na Cultura, do musical e sobre música, eu vou trazer uma fala de Kardec na obra Revista Espírita, de setembro de 1864. E olha só o que ele diz. A música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. A música amolece a alma, é poderosa auxiliar de moralização. Então, olha só, vamos aqui entender o que diz Kardec. A música, ela tem o poder de comover as fibras da sensibilidade. E através dessa comoção, dessa abertura do espectro da nossa sensibilidade, nós estamos mais predispostos a receber as impressões morais. E aqui é interessante porque todos os nossos trabalhos na Casa Espírita, eles são acompanhados, sobretudo a reunião pública, mas também as reuniões mediúnicas, por música. Por que isso? Porque elas predispõem às impressões morais, elas abrem a nossa sensibilidade. Então, uma música de teor elevado, ela tem um poder importante no tratamento. E aí ele contundentemente fala, ela amolece a alma, ou seja, ela torna a alma mais flexível, mais aberta, né, mais pronta para receber informações, impressões morais. E ela diz, é poderosa auxiliar de moralização. E aqui, para fechar a palestra, eu faço uma ressalva importante. A música, como nós vimos, ela é criadora. Ela tem poder de manipular o fluido cósmico universal. Assim sendo, e devido à sua influência sobre nós, do ponto de vista moral, é muito importante que busquemos nos cercar de músicas positivas, de caráter moral mais elevado, de uma sonoridade mais melódica, positivamente falando, de maior harmonia, porque todos esses elementos vão contribuir no nosso processo de moralização ou vai nos impor dificuldades e nos colocar em contato com energias de vibração mais baixas. Então é muito importante que a partir de hoje você esteja mais atento ao que escuta, ao que compõe e o que está, que tipo de música faz parte do seu dia a dia, dos seus estudos, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, enfim. Ter mais atenção em relação às músicas como um todo. Então esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima no quadro Espiritismo na Cultura. Muito obrigado, que assim seja. Até mais.